الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. Estimados irmãos, nos encontramos no mês sagrado. O mês sagrado, como vem mencionado nos ahadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, são 4, 3 consecutivos e 1 solto. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, 3 meses são consecutivos, são sagrados, e o mês de Rajab. Nos encontramos no mês de Dhul Qa'dah, dos meses sagrados, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Não cometam injustiças a vocês mesmos, contra vocês mesmos, em especial nesses meses sagrados. É verdade que muitos de nós não consideram esses meses como sagrado. O mês sagrado que nós consideramos é Ramadã, enquanto o Ramadã não é mês sagrado, é um mês abençoado. O mês sagrado são esses meses, um deles é que o mês que nos encontramos são meses muito queridos por Allah subhanahu wa ta'ala. O mês que vamos entrar, o mês de Dhul Hijjah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: as ações nos primeiros 10 dias do Dhul Hijjah são mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala do que as boas ações em qualquer outro momento do ano. Nesses meses, prezados irmãos, são meses queridos, meses sagrados. Nós temos que a todo custo aumentar as nossas boas ações, praticar muito mais boas ações e especial atenção em não invalidar as nossas boas ações. Allah subhanahu wa ta'ala, nos versículos que eu mencionei, ordena-nos a salvar e cuidar das nossas boas ações e não invalidá-las, invalidar as boas ações. Como é que podemos invalidar as nossas boas ações? Será a nossa conversa de hoje. Cuidar das boas ações e não invalidá-las. Allah diz: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Não façam as vossas ações de inválidas. Você trabalhar, chegar ao final do mês, o teu patrão dizer que você não trabalhou, não merece salário, porque não trabalhou. Como é que não trabalhou? Por que não merece salário? Se trabalhou, não tem nenhuma falta. Então todos nós ficamos indignados com esta situação. Existirão pessoas no dia do Qiyamah que virão com muitas boas ações que praticaram aqui no dunya. O hadith diz: virão com boas ações igual a montanhas de boas ações. Praticou muitas boas ações, trabalhou o mês todo, chegou ao fim do mês, está aqui o teu salário por receber, mas você não tem nada a receber, é como se você não tivesse trabalhado. Nós estamos aqui no dunya, prezados irmãos, estamos cultivar para colher no Akhirah.
Estamos a cultivar para colher no Akhirah. E naquele dia, chegará o dia de colhermos, Allah dizer, este é o resultado daquilo que você tinha a colher, mas isto será convertido em pó. Não terá nenhum valor perante Allah. Allah irá rejeitar por completo tudo aquilo que você fez. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona isso no hadith de Ibn Majah, que eu mencionei logo ao começar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, eu conheço pessoas do meu ummah que virão no dia da Qiyamah com muitas boas ações equivalente à montanha. E Allah subhanahu wa ta'ala irá converter essas boas ações em pó. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Não terá nenhum valor. É como pó, disperso. Então Thawban, narrador do hadith, diz, nós dissemos, o profeta de Allah, mencione-nos quem são essas pessoas, para nós não fazermos parte dessas pessoas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun. São pessoas dentre vocês. São pessoas com a mesma cor que a vossa. São pessoas que convivem com vocês. E não só, são pessoas que praticavam boas ações, por isso que virão com muitas boas ações. Faziam até qiyamul layli, tahajjud, eram caridosos, davam caridade, faziam muitas boas ações. Mas qual era a qualidade, qual era esta ação que eles praticavam que mereceu este resultado perante Allah subhanahu wa ta'ala? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, walakinnahum idha khalau bimaharimillah intahakuha. Quando eles estivessem diante de uma proibição de Allah subhanahu wa ta'ala, em particular na solidão, eles desconsideravam aquela proibição. E aquilo que era haram, em frente das pessoas era haram, na solidão aquilo era como se fosse halal. Era como se fosse permitido. Eu agora já posso fazer, ninguém está a ver, está sozinho no quarto com o teu celular, está a ver o que normalmente você não pode ver. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, as boas ações deste indivíduo será invalidado e não terá nenhuma recompensa. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, no dia de Qiyamah, ou por outra, chegará um tempo em que ao amanhecer a pessoa será crente, muslim, e ao anoitecer será kafir, será descrente. Ou ao anoitecer será um mu'min, ao amanhecer será kafir. Por que isso irá acontecer? يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Ele irá vender a sua religiosidade por causa de algo, troca de bens mundanos. Ele estará pronto a vender o seu din. Pelas dificuldades que ele vai encontrar, ele estará pronto a vender o seu din. Por mais que ele saia do Islã, ele quer simplesmente o problema dele ser resolvido, independentemente de vender a sua religiosidade ou não. Isso nós estamos a ver todos os dias. Todos os dias. Pessoas que, diante de uma situação difícil, está numa aflição, ele começa a perguntar, oh Allah, por que você está fazendo isso comigo? Tantas outras pessoas desobedecem-te. Eu estou a tentar fazer negócio de forma mais correta. Estou a tentar cumprir as tuas ordens. Estou a tentar, ou por outra, não estou a tentar, estou a fazer. Faço salat, recito o Coran, faço salat no masjid, ajudo os necessitados, faço a minha transação como deve ser. Mas eu estou a enfrentar problemas. E quem que não obedece isso está no maior conforto, tem mais prosperidade, está a ganhar muito mais dinheiro, está a ter uma vida até melhor. Allah, por que você está fazendo isso comigo? Pessoas até disseram que eu estou zangado com Allah. Está vendo dizer, Sheikh, a minha situação é tão difícil, eu estou zangado com Allah. Está a fazer kufr. Por que você está a dizer isso? Por causa da dificuldade que te atingiu. Você não sabe que esta dificuldade te atingiu pela posição alta que você tem perante Allah. E quanto mais alto for a tua fé, o teu teste será maior. E todos nós seremos testados. Allah subhanahu wa ta'ala irá testar a todos nós, sem exceção. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Allah, vocês pensam que vão entrar no Jannah sem que situação similar ao que os que vos antecederam passaram por vocês, sem vocês passarem por aquilo que outros passaram.
o que passou, o que eles passaram? Massatuhumul ba'sa. Eles enfrentaram momentos difíceis, adversidades, até que o mensageiro e aqueles que estavam com o mensageiro dizerem: onde está a ajuda de Allah? Quando é que chega a ajuda de Allah? Passaram por momentos difíceis. As pessoas pensam que vão ser deixados a sós simplesmente porque nós somos crentes, somos muçulmanos e não serão testados. Allah diz: nós iremos vos testar. Eu irei testar através de medo, fome, diminuição de bens, diminuição de resultado positivo que você esperava ter. Allah vai remover isso tudo para te testar. E você encara esta situação, você é paciente e agradece a Allah pelo teste. A situação do crente é esta. Ajaban li amri al-mu'min. O crente vive uma situação admirável. Inna amrahu kullahu lahu khair. Toda situação que o crente enfrenta, para ele é bem-vindo. É bem-vindo. In asabatuhu sarra'u shakar fakana khairan lah. Quando a prosperidade lhe alcança, ele está satisfeito e agradece a Allah. Wa in asabatuhu darra sabar fakana khairan lah. Quando a adversidade, momentos difíceis lhe enfrentam, ele é paciente e também é bem-vindo perante Allah para a situação, no que diz respeito ao teste que ele enfrenta. Quantas pessoas, quantos nossos irmãos não vão para a Igreja Universal? Quantos dos nossos irmãos não vão para curandeiros? Quantos nossos irmãos não penduram tauís? Não é? Coisa que nem sequer sabe o que está lá escrito. Quantos vão para curandeiros? Tem algum problema? Tenta resolver? Tem djinn? Vai para onde? Para curandeiro. Você não sabe o efeito colateral desta situação de ir para curandeiro. Você está a invalidar as suas ações? Ponto número 1. Ponto número 2, você está a descrer naquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. Você está a descrer. Terceiro aspecto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: 40 dias o teu salar não é válido. Imagina você morrer nesta situação. Em 40 dias o teu salar não é válido. Por causa de quê? A tua crença. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, explicando a questão do curandeiro, de feitiçaria: nós, quando deparamos com situações difíceis, nós queremos o resultado imediato. Por isso que faz com que as pessoas procurem esses caminhos obscuros todos. Quando você dá o passo para o desvio, Allah subhanahu wa ta'ala deixa você dar o passo que você quiser. Allah facilitou todos os caminhos que você procurar. Se você diz vai ser paciente, este teste vai permanecer um tempo, depois você vai passar daquele teste. É anunciado no céu, né, do bom resultado que você teve naquele teste. Mas se o caso contrário acontecer, você está a vender o teu din e as tuas ações estão a ser invalidadas. Todas as boas ações que você praticou é invalidado por causa desta situação difícil. É um teste e nós encontramos a solução de todos os problemas que nós enfrentamos no Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe uma religião que tem como solução de todos os problemas. Se o problema não está a ultrapassar, é um teste que Allah subhanahu wa ta'ala está a colocar para ver até onde você vai ser paciente na situação que Allah subhanahu wa ta'ala te colocou. O mensageiro de Allah foi testado. O Corão menciona esta passagem até ele próprio dizer quando é que a ajuda de Allah vai chegar. Porque a situação foi difícil. Allah está mencionando no Corão que a situação era difícil. Nós praticamos boas ações, nós temos que salvaguardar essas boas ações. Nós digitamos no computador, temos um documento grande. Se no fim nós não salvarmos aquilo vai embora. O teu esforço o tempo todo vai embora. Não tem nenhuma relevância. Assim como nós podemos ganhar muita recompensa por algo que nós fizemos publicamente, outras pessoas passaram a fazer aquela coisa boa que você fez e você nem sequer sabe que a pessoa está a fazer. Você ganha recompensa no dia de Qiyamah, vai chegar perante Allah. Allah vai dizer: olha, estas todas boas ações você tem como recompensa. Senhor Allah, eu não fiz isso. Você não fez, mas algo que você fez no dunya, outras pessoas passaram a imitar aquilo que você fez e você foi ganhando recompensa também dessas pessoas. No seu contrário, no seu sentido oposto, também acontece. Você pratica uma má ação, pratica um pecado de forma aberta, que as pessoas passam a imitar aquele pecado que você praticou.
Você nem sequer sabe. Você não sabe que as pessoas estão a te imitar. A pessoa passou a desrespeitar os seus pais porque você desrespeitou o teu pai na frente do teu amigo. Falou mal com o teu pai. Falou para ele que eu não tenho consideração com ele. O meu pai está toda hora do meu pé. Então eu dei um basta, um chega para lá, para ele. E ele passou a desrespeitar também o pai dele. E ele foi transmitir a outras pessoas, passaram a desrespeitar os seus pais, porque ouviu também a segunda, a terceira, e assim sucessivamente. Você ganha o pecado de todos esses. Um pecado que você pratica de forma aberta, de forma pública, as consequências são maiores do que aquele pecado que você pratica de forma individual. Você é um comerciante, estava a falar disso na semana passada. Você é um comerciante, está a enfrentar problemas sérios. Você é um comerciante honesto. Faz tudo para ter a tua transação comercial de forma clara. Isto é uma ibada grande. Ser honesto no comércio não é fácil. Pois não? É fácil? Não é fácil. Ser honesto não é fácil. E o hadith diz: se você é honesto nas suas transações comerciais, uma narração bem que estará no grau dos verazes e dos mensageiros, dos profetas, pela honestidade nas suas transações comerciais. Não é fácil. Todo mundo está preocupado em querer o quê? Ganhar dinheiro. E você, se for a falar a verdade de um problema que tem num produto que você está vendendo, você sabe que ele não vai comprar. E você está a fazer o quê? Está a trabalhar e está a mencionar. É verdade, quando a pessoa pergunta, você tem que ser claro: irmão, isto eu estou a vender sim, mas não é assim muito boa qualidade. Se quiser boa qualidade, o preço é muito mais caro. Ser honesto, claro, de acordo com as condições, como o Sharia diz, o mérito e a recompensa é muito grande. Assim como você ganha pecado por praticar uma ação em frente das pessoas, ação errada, e as pessoas passarem a imitar, você ganha pecado. O mesmo acontece quanto às boas ações. Você pratica uma boa ação de forma aberta, para o agrado de Allah. Você às vezes faz intencionalmente de forma aberta, porque quer ensinar as pessoas. As pessoas passam a fazer aquilo, então você ganha a recompensa daquilo. Quantas vezes nos nossos casamentos nós nos deparamos situações em que há completamente transgressão, desobediência? Música dos nossos hoje tornou-se comum. Música, as pessoas estão a dançar, homem com mulher, juntos, grudados, nos casamentos muçulmanos. E antes disso chamam o sheikh. Sheikh faz um qirat e faz dua. Acabou o qirat e dua, está aí altas batidas, música. Você está a brincar com o dini de Allah. Você não sabe de onde ou qual é o tipo de problema que você está a procurar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Faça como você quiser, não junte as coisas. Não, Allah diz no Corão: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ هُزُوًا. Não faça os meus versículos, os meus sinais, o meu sharia de brinquedo. Não faça de zombaria. Você faz alguém recitar Corão, fazer dua naquele evento e depois coloca música, estão lá a dançar. Você está a brincar com o dino de Allah subhanahu wa ta'ala. Infelizmente hoje os nossos casamentos estão sendo desta forma. Nós temos que preservar as nossas ações, guardar as nossas ações, e há muitas coisas que nós fazemos que é o motivo das nossas ações serem invalidadas. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, no que diz respeito às pessoas que terão as suas boas ações invalidadas no dia da Qiyamah, é você detestar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Allah revelou. Ordens de Allah não estão para serem detestadas. Não estão para serem detestadas. Você detesta a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Allah não depende de nós. Allah não precisa de nós em nada. Se todos nós formos submissos às ordens de Allah, todos sermos como se fosse mais piedoso, o coração de todos nós foi como o coração de uma só pessoa mais piedosa, isso não mudava nada em Allah. Assim como o seu inverso também não muda nada. Portanto, invalidar as suas ações ou validar as suas ações para Allah não muda nada. Portanto, detestar o que Allah revelou é o motivo das nossas boas ações serem invalidadas. O Corão menciona isso. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. Detestaram aquilo que Allah revelou e as suas boas ações foram invalidadas. Esse é o primeiro aspecto que tínhamos no que diz respeito a salvaguardar as nossas boas ações. Temos que fazer com que as nossas boas ações não sejam invalidadas. Praticamos para o agrado de Allah e fazer com que essas ações prevaleçam para que possam nos beneficiar. Segundo aspecto que temos a mencionar é seguir aquilo que enfurece a Allah e detestar o que satisfaz a Allah.
Seguir o que atrai zanga de Allah e fúria de Allah e detestar aquilo que satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala. Isso também invalida as nossas ações. O Corão menciona: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. Pessoas terão pecados, as boas ações invalidadas. Por quê? Porque eles seguiam aquilo que invalidava, aquilo que atraía a fúria de Allah, detestavam isso, o que atraía a fúria de Allah, e passaram por outra. Seguiam aquilo que atraía a fúria de Allah e detestavam aquilo que atraía satisfação de Allah. O que satisfaz Allah, você não segue. O que causa a fúria de Allah, você segue. Isto também é o motivo das suas boas ações serem invalidadas. Eu estava mencionando um exemplo, quando estava mencionando o primeiro ponto. Você, como um comerciante, quando está a falar a questão do comerciante honesto, você trabalha em conformidade dos princípios de Allah. Mas você tem um irmão que vê que está a passar situação difícil nas suas transações comerciais, no seu comércio, no seu negócio, e você vai dizer para ele: olha, vai para o banco. Ou por outra, eu conheço pessoas que trabalham com banco e estão muito bem. Então ele também, por ouvir isto, ele vai fazer um empréstimo bancário. E no empréstimo bancário você tem o quê? A pagar juros. Você nunca teve transações com sistema de juros. Nunca. Mas você fez alguém envolver neste tipo de transação e ele passou a fazer isso. Então você vai ter o pecado desta pessoa também. Era um exemplo que ficou por mencionar no primeiro aspecto que íamos mencionar. O segundo, seguir o que enfurece Allah subhanahu wa ta'ala e detestar o que satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala. O que satisfaz Allah, todos nós sabemos. O que satisfaz Allah, todos nós sabemos. O Corão diz: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah inspirou em cada um de nós e cada um de nós consegue fazer distinção o que é certo, o que é errado. Todos nós conseguimos fazer. Até os animais conseguem fazer isso. Eu tenho dado um exemplo nisso, quando menciono este ponto. Um gato, ele quando rouba peixe, ele vai comer onde? Ele esconde. Mas se você dá o peixe, ele come aí mesmo. Ele sabe, uma coisa é errado isto. Se me apanharem aqui, eu vou apanhar. Se me descobrirem, o dono poderá me dar boas. Então quando ele rouba, ele esconde. Mas quando você lhe dá, ele come aí mesmo. Allah, esse é um instinto natural. As pessoas conseguem fazer essa distinção. O que é correto e o que é errado. Nós temos que seguir aquilo que é correto e abstermos na totalidade daquilo que é errado. Outro aspecto importante para não fazer com que as nossas boas ações sejam invalidadas é não seguir o método de vida dos descrentes. O Corão menciona no versículo do Corão: كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Allah diz: foram invalidadas as suas boas ações. Por quê? Porque eles preferiram seguir o seu método de vida dos descrentes e não dos crentes. E não aquilo como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou e transmitiu. Ele achou o mais correto é seguir aquilo que os descrentes fazem. Emular, imitar. Por exemplo, às vezes nós queremos inaugurar nossa loja, nosso armazém, nossa casa. O que os descrentes fazem? Tem uma garrafa de champanhe, partem a garrafa ou abrem a garrafa, não é? Entornam, não é? Dizem batizar. Há dias estava a ver uma inauguração do Ministério de Saúde, de autocarro, então uma garrafa de champanhe e batizar os pneus, ou batizar o autocarro. Os muçulmanos hoje também já querem fazer a mesma coisa, não é? Tem lá fazer essas coisas, tem a inauguração de alguma coisa, tem a garrafa de champanhe, nos casamentos noiva está a entrar, tem aquela música da igreja, que noiva está a entrar, aquela música está a tocar, todo mundo está a levantar. Por quê? Porque a noiva está a entrar. É uma tradição não islâmica. Infelizmente hoje nós estamos envolvidos neste tipo de coisa. Imitar aquilo que os descrentes fazem e nós nos sentimos bem com este tipo de comportamento. De
depois as nossas vidas não andam bem? Não, é porque aquele tio está contra, é feitiçaria daquele irmão. Você não sabe onde o problema começou. Você não sabe. E Allah subhanahu wa ta'ala tem seu exército. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Ninguém conhece o exército de Allah senão Ele. Allah não vai descer aqui no dunya para fazer alguma coisa. Não. Allah subhanahu wa ta'ala destruiu um grande exército de Abraha, grande exército que queria destruir o Kaaba. Tinha um guardião naquela altura que era avô do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Eles estavam lá para destruir o Kaaba. A atenção era das pessoas não fazer mais tawaf aqui no Kaaba e criaram um Kaaba no Yemen. Estavam vir lá para destruir o Kaaba. Foram falar com Abdul Muttalib: você não vai proteger essa casa? Ele disse: eu não. Essa casa tem dono. Eles eram muçulmanos, mas sabiam que era a casa de Allah. Essa casa tem dono. Então eles ficaram inertes. Como Allah destruiu esse exército? Grande exército, a potência naquela altura. Allah não mandou anjos, nem mandou pássaros. Pássaros com pedrinhas nas suas patas. E isso fez com que este exército fosse destruído e ficasse completamente destruído, como se fosse capim. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Allah subhanahu wa ta'ala pode destruir um elefante com uma formiga. Nós sabemos. Existia um rei que passava momentos difíceis, que estava numa situação que tinha um grande poder, mas ele era transgressor e desobediente. Allah subhanahu wa ta'ala destruiu este rei com um mosquito. Fez o mosquito penetrar nele, que o alívio dele era ser batido com o sapato na cabeça. Quando lhe batessem com o sapato na cabeça, ele sentia-se bem. E esse foi o motivo de destruição dele. Ninguém conhece o exército de Allah. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Ninguém conhece o exército de Allah subhanahu wa ta'ala senão Allah subhanahu wa ta'ala. O outro aspecto que faz com que as nossas boas ações sejam invalidadas: opor-se ao din. Opor-se, estar do lado contra o din. Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُم. Na verdade, aqueles que descreram, foram ingratos para com as dádivas de Allah e impediram do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, foram oposição ao mensageiro de Allah. Depois da verdade ter sido esclarecida a eles, Allah subhanahu wa ta'ala diz: esses não vão prejudicar Allah em nada. Em nada podem prejudicar Allah. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُم. E as suas boas ações serão invalidadas. São vários pontos que nós podíamos aqui mencionar. A sinopse ou a síntese desta conversa é que nós temos que fazer de tudo para salvaguardar as nossas ações. E se nós trouxermos essas boas ações perante Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala diz: por uma ação, man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Uma boa ação, Allah irá multiplicar para 10, no mínimo. E quem praticar um pecado, man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Você praticou uma má ação, você vai ter um pecado. Praticou uma boa ação, vai ter no mínimo 10 boas ações. O hadith do Muslim diz: quando alguém intenciona praticar uma boa ação, ele já ganha um thawab, uma recompensa. E se ele intenciona praticar uma má ação, não tem pecado ainda. Até praticar. Misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você intencionou praticar boa, já tem thawab. Se você intencionou praticar má, não praticou, não tem nenhum pecado. Se você pratica uma boa ação, multiplica por 10 no mínimo. E se pratica uma má ação, tem um pecado. A misericórdia de Allah. E este um pecado, se você arrepender, Allah perdoa. E não só perdoa, converte em boa ação. E o que nós estamos à espera? Por que você tem que apresentar essas montanhas de pecado a Allah, enquanto se você arrependesse, Allah iria converter aquelas más ações em boas ações? Então nós temos que criar este hábito, pelo menos todos os dias, antes de dormirmos, fazermos 3 vezes: Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. O hadith menciona: aquele que menciona essas 3 vezes, os seus pecados são perdoados, por mais que sejam equivalente à espuma do oceano. Quanto você pode pecar? Igual ao oceano, espuma do oceano? Não. Então, por mais que seja equivalente à espuma do oceano, se você pedir perdão e for sincero,
neste arrependimento, Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar os teus pecados. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça com que as nossas boas ações sejam de facto preservadas e que não sejam invalidadas no dia que nós mais precisamos delas. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.